existe choro, só alegria. Então eu vou pedir para você pode louvar o Senhor com as suas palmas, glorifica o seu nome, agradeça, obrigado Jesus, obrigado Senhor por estar aqui conosco, venha falar com a sua igreja, em nome de Jesus. Irmãos, o texto que Deus colocou no meu coração, ele vem hoje aqui, para nos ensinar como reagir, diante de circunstâncias, que parecem dizer nas nossas vidas que tudo acabou. Quando a vida nos encontra e fala, é o fim, não tem mais jeito. O texto aqui ele vem redirecionar nossas perspectivas. É um texto que serve para transformar nossas vidas em louvor, em esperança, em oração. Nós vivemos tempos de certeza, tempos de medo daquilo que está por vir, situações que existem, nos guiem, esses falando nossos corações e nos enchendo de desânimo. Nós chegamos até a perguntar, onde está Deus nessa situação? E é nesses momentos que a palavra do Senhor serve para forjar a nossa fé. E a Bíblia, ela vem nos ensinar como superar esses tempos difíceis. Não é que o problema vai sumir, vai desaparecer, mas ele vai nos animar, nos fortalecer a permanecer firmes na frente do Senhor. E o texto é uma das belas orações, uma oração feita por Davi, e uma oração que não foi feita no conforto do seu palácio. É uma oração que foi feita no momento de fuga, no momento de perseguição. Eu não tenho como afirmar qual foi esse momento. Se foi quando Davi fugia de Saul, fugia do seu filho Absalão, ou qualquer outra situação. Mas o que importa aqui para nós essa noite, é que existia uma situação de insegurança. E essa situação encontrou um coração quebrantado, desejoso da presença do Senhor. Sabe, irmãos, eu não sei como você está hoje aqui. É muito difícil, porque seria muito mais fácil se Deus revelasse, fala isso é por irmão A, por irmão B, ia ser muito mais fácil. Mas não, eu venho aqui como se tivesse com vendas nos olhos. Então eu não sei qual a situação, qual é a dificuldade que você está passando no momento, mas hoje ela vem nos chamar para confiar e manter acesa a esperança em nossos corações. Ela vem nos falar que nós não devemos somente olhar para o tamanho da guerra, os fatos que nos cercam, chega Deus em nossas vidas, nesses dias difíceis, é que faz com que se tornemos cristãos melhores. Não é visões, não é profecias, não, é no momento mais escuro da sua vida, você conseguir enxergar a mão de Deus te erguendo, te colocando em pé. E precisamos entender também uma coisa, às vezes, o olho do furacão, o lugar que Deus escolheu para tratar os nossos corações, para forjar o nosso caráter. E também, deserto, não é só um lugar de choro, vai ter dor, vai ter dor. Mas o deserto também é lugar de intimidade, é lugar de dependência, é lugar onde nós olhamos, não tem ninguém ao nosso redor, mas tem um Deus ali nos fortalecendo, amém? E independente, qual momento que vocês estão passando, quero te lembrar que qualquer que seja, Deus continua sendo nosso amigo e fortaleza, amém? E eu confio a palavra no Salmo 27, falando os 4 versículos, eu sinto mais falar, essa palavra é um salmo muito rico, amém? Então, Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nem confiaria, que precisarei todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Amém? Até aqui. Existe uma vida aqui que poderia glorificar o nome do Senhor por essa palavra? Amém, Jesus. Estamos tímidos ainda, mas vamos mudar. Amém.
Irmãos, Davi ele não pede vitória, Davi ele não pede vingança, e esse salmo, ele nos ensina como permanecer firmes, quando tudo ao redor parece desmoronar. E permanecer firmes é a marca de um coração transformado. O Salmo 27, ele mostra um coração que deseja o seu maior tesouro, a presença do Senhor. E esse salmo ele começa assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Davi começa dizendo quem Deus é na sua vida. Domingo o pastor expôs aqui alguns versículos que falava quem era Deus, e eu te pergunto, quem é Deus na sua vida? Porque na vida de Davi, ele era a luz e a salvação. Sabe, como tem se iniciado as nossas orações? Com louvor, exaltação, adoração ao Senhor, ou nós estamos com muita pressa que nossas orações têm parecido mais uma lista de desejo? E talvez você pense assim, não, mas não precisa, o Deus ele é meu amigo. Mas irmãos, ele é seu amigo sim, mas antes dele ser seu amigo, ele é Senhor. Ele merece uma reverência. Irmãos, quando Davi afirma que Deus é a sua luz, ele está falando dos perigos de caminhar pelo deserto, pelas cavernas, na noite e na escuridão, porque havia animais selvagens, havia ladrões, saqueadores. Então, quando Davi se refere a Deus como luz, ele está falando de sobrevivência, que a vida dele dependia de Deus. Nós poderíamos aqui simplesmente ler esse versículo dizendo: o Senhor é a minha direção e salvação, o Senhor é a minha segurança, o Senhor é o meu sustento, que não ia mudar o que Davi quis dizer aqui. Só que muitas pessoas hoje estão vivendo crises emocionais, ansiedade, depressão, problemas, cargas espirituais, sabe? Os inimigos aqui de Davi, eles eram físicos, existiam pessoas atrás dele, e hoje a maioria dos nossos problemas são invisíveis, é um coração machucado, é uma ansiedade, e existe um versículo aqui, que ele vem nos falar qual é o caminho que nós devemos seguir, aonde nós temos que se apoiar. Salmo 119, versículo 105, ele diz assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O Senhor Deus, Ele nos deixou a sua palavra, que funciona como farol em nossas vidas. Ela vem para nos apontar o norte. Só que o quanto nós temos buscado essa palavra? Porque hoje muitos preferem a posição de conforto, porque para mim é mais fácil eu falar: ô pastor, ora pela minha vida, que eu não estou ouvindo a voz de Deus. Mas o quanto eu tenho aberto essa palavra para buscar a direção do Senhor? Porque quem anda embaixo da luz dessa palavra, irmãos, ele pode atravessar as noites mais escuras, que ele vai ter sempre uma direção. Davi, ele declara: o Senhor é a minha luz. Séculos depois existiu um homem que em João 8,12 ele declarou: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vocês sabem quem disse isso? Quem? Glória
glória a Deus, bem tímido, mas glória a Deus. Jesus falou isso. Jesus, que é a luz que nos guia, a luz que revela o pecado, a luz que venceu as trevas, Ele é a verdadeira luz da nossa salvação. A palavra de Deus diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, e foi pela manhã que aquele que estava morto e sepultado, ele ressuscitou, aleluia. Vocês creem nessa afirmação? Porque se vocês creem, eu tenho uma notícia maravilhosa para a sua vida, porque o próprio Jesus diz que aquele que crê, mesmo que morra, ele viverá. Oh, glória, Senhor! Aleluia, Senhor! E quando Jesus é a nossa luz e salvação, o medo perde força, a ansiedade perde domínio, a insegurança perde espaço, amém? Porque Jesus, Ele tem que ocupar o nosso coração por completo. Nós não podemos deixar lacunas para sentimentos que não são bons. E ainda no versículo 1, irmãos, depois de Davi fazer essa declaração, ele pergunta: a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Irmãos, aqui não é que a dúvida estava no coração de Davi, aqui é uma pergunta retórica, ela não precisa de resposta. Davi está dizendo: se Deus é minha luz e salvação, eu não sentirei medo de nada, eu não tenho nada a temer. Davi está declarando que a sua força não estava nos seus braços, não estava no seu conhecimento de batalhas, mas sim naquele que o sustentava, amém? Isso me lembra o Salmo 23, 4, que diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Da mesma forma que o Senhor estava com Davi, Ele continua conosco todos os dias. No dia bom Ele está conosco, no dia mau Ele não nos desampara, em nome de Jesus. Aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que a morte nenhum parou, Ele está conosco. O que será que você acha que é tão difícil que Ele não possa fazer? Onde está você, ó morte? Onde está o seu aguilhão? Ele venceu a morte, irmãos. O que tem tirado o seu sono, tirado o seu sossego, que você acha que Ele não possa fazer? Irmãos, quando Jesus nos encontrou, Ele se apresenta como o caminho, a vida e a verdade. Sabe, irmãos, repare aqui num detalhe importante. Quando ele nos encontrou, Ele não falou: vem aqui, eu vou te mostrar um caminho. Ele não falou: vem aqui que eu vou te apresentar a vida e a verdade. Ele falou: eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade. Da mesma forma que Ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas, da mesma forma que Ele é o pão da vida que sacia a nossa fome, da mesma forma que Ele é a videira verdadeira na qual nós fomos enxertados, amém? E o dia, irmãos, que todas essas afirmações tomarem forma dentro de nós, irmãos, e quando vir os dias difíceis, as situações que nós não sabemos lidar, nós temos que se colocar em pé perante ao problema, irmãos, e dizer: ó problema, ó dificuldade, eu sou pequeno, eu não posso ir contra ti, mas eu sirvo a um Deus que é grande, poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo que existe no céu e na terra pertence a Ele, porque Ele é o Rei, irmãos.
O que pode prevalecer diante de um Deus tão grande? Sabe, a gente precisa saber em quem nós estamos colocando a confiança em nossas vidas. Calvino, ele dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos, e muitos hoje estão construindo altares para a sua autodependência, para a sua força, para o seu conhecimento. E eu pergunto para vocês, e quando isso acabar, o que vai sustentar a gente, irmãos? Por isso que nós temos que depositar nossa confiança no Senhor, porque Ele é um Deus que não falha, Ele é o guarda de Israel, um Deus atemporal. Enquanto olhamos para ontem, hoje e amanhã, para Ele é a mesma coisa, irmãos, porque Ele é o dono do tempo, irmãos. Enquanto o mundo diz que Deus não existe, ou se Ele existe, eu não preciso dEle, nós temos que ser aqueles que escolhemos depositar a nossa confiança no Senhor. Davi, ele conhecia a luz de Deus por meio de sombras e promessa. Nós conhecemos essa mesma luz revelada plenamente em Jesus Cristo. Aquilo que para Davi era uma esperança distante, para nós ela tem um nome, se chama Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Amém? Eu vou pular o versículo 2, que eu estou com um pouco de medo aqui do tempo. Amém, irmãos? Agora eu queria chamar a atenção de vocês aqui para o versículo 3 e versículo 4 desse salmo. Ele é um versículo que ele é muito rico, e ele tem um jogo de tempos verbais aqui, que quando a gente olha para isso, a palavra ela fica mais profunda no nosso coração, ela abre o nosso entendimento. Então, versículo 3, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Davi começa essa frase com a expressão ainda que indica uma suposição. E ele utiliza um tempo verbal aqui, que expressa uma hipótese, uma possibilidade. Não existia exército cercando Davi, ele estava fugindo, não existia homens com espadas apontando para ele, é uma suposição, irmãos. O que Davi está dizendo aqui é que mesmo que o pior aconteça, mesmo que o pior cenário se torne realidade, mesmo que eu seja cercado por um exército inteiro, ainda assim o meu coração não temeria, irmãos. A fé de Davi não dependia das circunstâncias, mesmo numa suposição, ele já havia decidido em quem colocaria a sua esperança. E olha o contraste que existe aqui entre uma suposição de uma ameaça externa e a resposta do seu coração. E aqui eu falo em suposição, e a gente pode trazer para as nossas vidas também. Dias ruins, dias difíceis, pode ser que aconteçam ou não em nossas vidas, mas o Senhor está ao nosso lado, nos sustentando. Isso é um fato, é uma realidade. Então, a ameaça externa, um exército me cercasse, a guerra se levantasse contra mim, e a resposta de um coração temente ao Senhor, meu coração não temeria, nele eu confiaria. Essa é a declaração que nós temos que dar todos os dias, em frente às batalhas de nossas vidas.
E agora vem o pedido, sabe, dentre tantas coisas, o que eu e você pediríamos ao Senhor? Ou melhor, num dia difícil, um dia escuro das nossas vidas, se Deus ele nos concedesse um desejo, o que nós pediríamos? Porque Davi também é um ser humano aqui, ele poderia pedir para prevalecer sobre os seus inimigos, poderia pedir para Deus que o livrasse, mas não, ele começa falando assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Versículo 3, o verbo que indicava uma hipótese, ele já tem uma mudança aqui. Uma coisa eu pedi, o verbo está no passado, então isso revela que ele já havia feito o pedido, não era uma oração improvisada, não era um desejo passageiro, e em seguida ele afirma, e a buscarei, ele já muda para o futuro. Então essa transição, ela não é por acaso, ela demonstra que embora Davi já tivesse entregue seu pedido ao Senhor, ele continuaria buscando com perseverança aquilo que havia pedido. E esse versículo ele nos ensina que a verdadeira fé em Deus não termina quando fazemos uma oração. Quem realmente confia no Senhor, continua buscando, permanecendo firme e alinhando sua vida ao propósito pelo qual orou. Nós precisamos compreender que apresentar um pedido ao Senhor é apenas o início. A perseverança na busca demonstra a profundidade da nossa confiança. Assim o texto ele nos desafia a refletir. Temos apenas apresentado nossos pedidos a Deus ou também temos perseverado na sua busca? Porque a verdadeira fé, a verdadeira confiança, ela ora, ela espera e ela continua buscando. Quantos sonhos nós temos deixado para trás, porque simplesmente apresentamos ele para Deus e acabamos esquecendo. Quantas situações, irmãos. Então, essa combinação de tempos verbais, ela expressa um pedido feito no passado, que permanece vivo, com uma busca constante para o futuro. E se Davi pediu uma coisa, vale perguntar, qual tem sido as nossas prioridades em nossas vidas? O que nós temos deixado roubar essa presença, porque nós estamos num tempo marcado por muitas vozes que roubam a nossa atenção, muitas distrações, uma pressão por busca de resultados, mas esse salmo nos ensina a importância de priorizar o relacionamento com Deus. Amém? E hoje muitos estão querendo bênção sem presença, vitória sem joelhos dobrados, milagres sem intimidade. E eu não sei o que te fez sair da sua casa e vir aqui hoje. Eu não sei que resposta você veio buscar, mas o dia, irmãos, que nós desejarmos a presença do Senhor, nós vamos descobrir que Ele é a própria resposta para tudo que nós buscamos. Amém? Então, ainda dá tempo. Busque, tenha fome e sede de Deus. Não deixe nada roubar essa presença da sua vida, porque quando ouvirmos a voz do Senhor, e ela disser, buscai a minha face, nosso coração tem que se dobrar igual do salmista e dizer, a tua face eu buscarei, Senhor.
Sabe, o céu que nós buscamos, ele é rico, ele é precioso, mas não é por causa das suas ruas de ouro, é porque o Senhor está lá, manifestado em glória e majestade. Muitas vezes não conseguimos passar meia hora na presença do Senhor por dia, mas dizemos que queremos a eternidade. E Davi, ele começa falando que Deus é a sua luz e salvação. E agora ele termina esse salmo com um conselho para as nossas vidas. E eu já estou caminhando aqui para o final. Só que eu gostaria que vocês me ajudassem a terminar essa palavra. Se você puder, eu gostaria de te convidar a ficar de pé. E, se possível, colocar o versículo 14 aqui na tela. Sabe, irmãos, eu uso aqui uma coisa que tem me incomodado um pouco, eu até conversei com o pastor Ricardo, eu uso muito a expressão, eu não sei, sempre eu falo isso aí. E essa semana isso me incomodou muito, porque eu falei, mas Senhor, esse não é um perfil de quem vai levar a sua palavra, falar eu não sei. Até que Jesus me falou que eu não preciso saber de nada. Eu só preciso confiar naquele que sabe de todas as coisas. Mas nós temos um problema. Muitas vezes nós não sabemos como está a vida que está sentada ao nosso lado. Muitas vezes, por causa do nosso coração egoísta, nós não perguntamos, você está bem? Tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Muitas vezes entramos aqui, irmãos, fechamos nossos olhos e falamos, Deus me ajuda, Senhor me socorre, e o Senhor fala, eu vou cuidar de você, mas aí do seu lado, tem uma vida que está precisando de ajuda também, e nós com o nosso egoísmo, nós falamos, não Senhor, eu tenho que ser o primeiro, me ajuda primeiro. Então irmão, eu vou te convidar, para nós estar lendo esse versículo todos juntos, e que você pegue a sua mão santa, erga sobre a vida dessa pessoa, e lance essa palavra no coração dela. Só que quando lançamos uma palavra do Senhor sobre a vida de outra pessoa, nós temos que ter uma convicção muito maior do que ela, porque às vezes ela está tão fragilizada, com o coração tão machucado, que ela não consegue receber no coração. Então, se você levantar sua mão e falar, eu te abençoo no nome de Jesus, irmãos, nem você está acreditando, como que a pessoa vai acreditar? Então, irmãos, encha seu pulmão de ar, erga sua mãozinha assim ó, em direção ao seu irmão e sua irmã, e no 3, vamos ler todos juntos, 1, 2, 3, espere no... Oh, aleluia, glória a Deus, irmãos. E eu quero te dizer mais uma coisa. Esperar no Senhor não significa ficar de cabeça baixa chorando. Esperar no Senhor é confiar, é permanecer, é descansar na providência, é continuar obedecendo enquanto Deus trabalha. Em nome de Jesus, irmãos, nós servimos um Deus que Ele não nos livra do processo, Ele trabalha no meio do processo, muitas vezes em silêncio, mas Ele também trabalha na vida daqueles que esperam, em nome de Jesus, aleluia. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade.
Pastora Tânia, louvado seja Deus pela sua vida, obrigado pelo convite. E igreja, as palmas são para o Senhor, só Ele é digno de honra, glória e adoração. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Bom, nós vamos para os nossos lares. Confie em Deus. Confie naquilo que o Senhor colocou no seu coração. Amém? Tem alguém do seu lado aí? Pega na mão dele aí, em nome de Jesus. Sexta-feira nós teremos culto de oração às 20 horas. E domingo às 10 horas da manhã é o nosso culto ao Senhor. Amém? Dia 29 nós teremos o nosso aniversário. Mais um ano de Maad. Se programe, venha. Tá bom? Seremos sábado e domingo, nós teremos no domingo o almoço. Amém? Um almoço de excelência aí, em nome de Jesus. Tá bom? Você já convidou o seu irmão para vir? Já? Não? Fala para ele assim, ó, gostaria que você viesse domingo aqui, dia 29, no almoço da igreja. Conto com a sua presença. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus? Eu te louvo, Senhor. Obrigado por tudo que tem feito e realizado, Senhor. Eu confio naquilo que o Senhor Deus tem colocado no meu coração. Confio na Tua palavra, Senhor, e eu posso descansar nela, Pai. Não é bênçãos, não é riqueza, mas eu tenho tudo, Pai. Eu tenho a Sua presença. Então, Deus, em nome de Jesus, que isso, Deus, nunca saia da minha mente, isso nunca saia do meu coração. O meu desejo é, Senhor, que eu esteja sempre buscando o Senhor e sempre estarei na sua casa te louvando e te engrandecendo em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai e a graça do Senhor Jesus o Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem? Deus abençoe, irmãos. Está encerrado em nome de Jesus.